Olá, senhores, bom dia. Meu nome é Francisco, sou advogado, especialista em direito empresarial e civil. Hoje estaremos falando sobre embargos de terceiro. É notório que um processo ele tem duas partes e o juiz. Então, o autor da ação é a parte ativa do processo e o réu, aquele que é demandado, é a parte passiva. E o juiz é o presidente da vara, é aquele que conduz o processo, é aquele que faz andar o processo, uma vez o juízo sendo provocado, ele dará andamento àquela determinada demanda. E no decorrer desta demanda, dependendo do bem da vida que está sendo disputado naquela ação, poderá um terceiro intervir naquele processo, aquele que não faz parte daquela ação, aquele que inicialmente não compõe aquela lide. É a chamada intervenção de terceiro. Então, tem algumas modalidades de intervenção de terceiro. Entretanto, estarei falando hoje sobre o embargos de terceiro. O interveniente que tem interesse naquela coisa em litígio. Então, essa modalidade de intervenção de terceiro, do embargos de terceiro, ela está prevista a partir do artigo 674 do Código de Processo Civil. Por qual razão um terceiro intervém nesta modalidade de intervenção, de embargos de terceiro? Pode ocorrer, senhores, quando determinado imóvel está sendo disputado e que esse terceiro poderá ser alguém casado ou que viva em união estável com o réu daquele processo ou com o autor daquela demanda, que está disponibilizando aquele bem, está vendendo aquele bem ou está, de alguma forma, indispondo daquele bem naquela determinada ação. E o terceiro interessado, que também é proprietário ou possuidor, ou que tenha alguma ligação com aquele bem, ele intervirá para pleitear o seu dinheiro relacionado àquela coisa. Então, o artigo 674, estarei lendo para os senhores, ele diz o seguinte, o caput do artigo: quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. O parágrafo 1º desse artigo 674 diz o seguinte: os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Então, essa questão de fiduciário aqui é uma novidade trazida pelo Código de Processo Civil. Então, o fiduciário é quem? É aquele que patrocinou ou deu crédito a determinado bem, a determinada pessoa, para comprar determinado bem, é chamada alienação fiduciária. Por exemplo, alguém compra um imóvel, uma casa, um apartamento, e ele aliena esse bem fiduciariamente, quer dizer, a modalidade de financiamento deste imóvel é de alienação fiduciária. Como que se dá isso? A pessoa compra determinado imóvel e, para conseguir um empréstimo bancário na compra deste imóvel,
ele oferece o próprio imóvel como garantia daquela obrigação de financiamento. Então, aquela pessoa, aquela agência bancária ou financeira que financiou aquela quantia para a compra daquele imóvel, ele pega aquele bem como garantia, ele passa a ser o fiduciário. Então, se aquele bem ele entra em disputa judicial, há uma determinada ação em que, por exemplo, uma ação de execução ou de cumprimento de sentença, em que aquele bem é oferecido como penhora e corre risco de ir à asta pública ou ser adjudicado, aquele fiduciário, aquela pessoa que emprestou aquela quantia em dinheiro, ele pode intervir como terceiro interessado através de embargos de terceiro para impedir que aquele bem vá para leilão ou que seja adjudicado, porque ele tem interesse no bem, porque aquele bem foi dado como garantia. Outra modalidade de intervenção também, lógico, seguindo esse procedimento do embargo de terceiro, é quando alguém vive em união estável ou é casado com determinado réu numa ação judicial e que aquele bem que pertence a ambas as partes foi adquirido na constância do casamento, da união estável, ele está correndo risco iminente também de ir a leilão ou de ser adjudicado numa ação de execução ou de cobrança, numa ação ordinária, e que o terceiro interessado também intervirá no processo alegando que ele tem interesse naquele bem, porque o bem lhe pertence também. Então, o parágrafo 2º fala o seguinte, do artigo 674. Considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos. Inciso 1, o cônjuge, aquilo que eu falei agora há pouco, ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação. Então, é aquilo que eu expliquei para os senhores. O cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de meação, quando corre risco de perder a sua parte numa ação de execução ou de cobrança ou de cumprimento de sentença. O inciso 2 fala que o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Então, adquirente de bens, alguém que adquire um bem e que posteriormente descobre que tem uma constrição judicial, há um impedimento judicial, há uma penhora judicial naquele bem. Então ele entra com embargos à execução para tirar aquele impedimento e mostrar que adquiriu aquele bem de forma pacífica, onerosa, com justo título e de boa fé. Então, o inciso 3 fala: quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte. Então, houve uma desconsideração da personalidade jurídica de uma sociedade empresária limitada, o DRL, e aquele bem que pertence aos sócios, ele é penhorado, corre risco de ir a leilão, ele é constrito, passa a ter um impedimento nele. Então, aquele que está sendo prejudicado, que tem interesse naquele bem, o cônjuge, o sócio, ele poderá entrar com embargos de terceiro. E para finalizar, o inciso 4 desse mesmo artigo diz: o credor com garantia real para obstar a expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado. Então, um bem que foi dado como garantia real, aquele credor que recebeu aquele bem como garantia real, se ele corre risco também de ser penhorado ou já foi penhorado, ele poderá entrar com embargos de terceiro para impedir esse tipo de constrição
judicial. Agora, como que se processa os embargos de terceiro? Como se processa? Já aprendemos até aqui que um terceiro que não faz parte daquela lide, ele pode intervir nos autos, ele pode apresentar-se nos autos como interessado naquele bem, porque ele possui, pode ser possuidor ou proprietário também daquele bem que está sofrendo uma constrição judicial. Como se processa? Os embargos de terceiro, ele não tem prazo prescricional para que possa ser oposto. Ele poderá ser oposto, é lógico, até determinado limite. Se a sentença transita em julgado, não pode mais opor embargos à execução. Então, o artigo 675 ele diz o seguinte: os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença, e no cumprimento de sentença ou no processo de execução até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Então, olha bem, explicando melhor esse artigo 675. Enquanto está tramitando uma ação de conhecimento e que esta ainda não haja transitado em julgado, poderá opor embargos à execução. Transitado em julgado, na fase de cumprimento de sentença, o artigo quer dizer isso, na fase do cumprimento de sentença ou na execução, poderá opor embargos à execução até o prazo de 5 dias depois que aquele bem foi adjudicado. Por exemplo, aquele bem foi entregue. A adjudicação é o quê? É quando alguém, quando um determinado bem é penhorado e alguém tem interesse naquele bem, para que haja a quitação, a satisfação daquela obrigação, de determinada obrigação, ele aceita pegar aquele bem para si. Isso chama-se adjudicação. Ele pega o bem para si para que a obrigação seja satisfeita. Então, uma vez que ele pegou aquele bem para si, a parte interessada, o terceiro interessado, ele tem 5 dias após a adjudicação daquele bem para opor embargos à execução. Bem como também, senhores, aquele bem foi alienado e foi vendido para satisfazer aquela obrigação, para aquele valor pago, aquela quantia paga pelo aquele bem alienado, satisfaça aquela obrigação, mesmo depois de ser vendido, o terceiro pode embargar, pode entrar com embargos de terceiro, pode embargar aquela venda para reaver aquele bem por iniciativa particular, né? Alienação por iniciativa particular, ou da arrematação. A arrematação quer dizer, foi para a asta pública, foi para o leilão público e alguém arrematou aquele bem para si. O terceiro interessado ainda assim poderá embargar aquela arrematação e provavelmente, logicamente, se o juiz deferir aquele embargo de terceiro, aquela venda tornará sem efeito aquela asta pública ou adjudicação e o bem tornará novamente a pertencer ao terceiro interessado. Essas são as dicas, senhores. Embargo de terceiro é uma modalidade importantíssima de intervenção no processo. Essa é a dica. Um abraço a todos.